Muito legal. Então vamos lá, vamos fazer uma base, isso é sempre importante. A nossa fé não vem do nada, ela vem de um entendimento sobre a palavra, de algo já estabelecido para a eternidade. A palavra de Deus não volta vazia, nem jamais será mudada. Então isso é o nosso fundamento. Deus, Ele é aquilo que Ele disse que Ele é. Então ponha no teu coração, de repente está precisando dessa gaveta ser arrumada para você tomar posse de uma herança. O que eu vou falar hoje tem a ver com herança, tá certo? Deus, Ele já te deu uma herança, deu para mim. Agora cabe eu entender qual o entendimento que eu tenho do tamanho dessa herança para eu tomar posse de algo que é fundamental nos dias de hoje, gente, nós andarmos com saúde. E nós temos que ter essa fundamentação para trabalhar isso quando a enfermidade ou aquilo vem me perturbar. Eu tenho que entender isso, como é que funciona, né? O mundo está desse jeito e ele está cheio de enfermidade porque o homem caiu, cara. Ele fez besteira, nós sabemos disso. Então abriu essa brecha, né? As pessoas estão cada vez mais afastadas de Deus. Mas Deus, Ele conquistou na cruz do Calvário algo muito poderoso para nós. Não só o resgate de uma nova criatura, mas também a liberdade de nós andarmos com saúde. Por isso eu coloquei esse título aí, porque um tempo atrás também eu já fiz uma série de mensagens. Eu estou trazendo um pedaço dessa série de mensagens, aliás, um outro aspecto novo que eu ainda não tinha falado, sobre o livro de Tiago, que a gente vai dar uma lida. Não tem nada de diferente daquilo que você vai ouvir, mas você tem que tomar posse, porque cada detalhe que está escrito ali é importante. Mas a base sempre é o capítulo da redenção, tá certo? O verso número 1 do capítulo da redenção, que é Isaías 53, que é muito poderoso. Porque antes de ele começar a falar tudo sobre essa redenção, Isaías levanta para dizer: quem é que creu nessa pregação? A quem foi revelado, revelação, o braço do Senhor. Ok? Porque isso é fundamental, não tem jeito. Então Isaías 53 é o nosso texto base. Chegando no verso número 4, falando a respeito de Jesus em termos de substituição, está escrito exatamente isso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Está certo? E está escrito lá assim: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Só para trazer a tua lembrança e renovar isso, quando está falando sobre enfermidades, estava falando sobre enfermidades físicas, seja lá o que for. Doenças, tá bom? Dores, é isso mesmo que você sente. Dor, vem uma dor, aquele negócio todo, dores, levou sobre si. Tudo do ponto de vista físico. E no verso número 5, aí fica lá escrito que a gente já sabe: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Olha a substituição, gente, presta atenção. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você não será, você foi. Há muitos desafios que nós enfrentamos para dizer o contrário do que está escrito. O que está escrito é o que vale. Agora, qual é o posicionamento que eu faço em cima da verdade é a grande diferença. Tá certo? Esse desafio não é fácil de você olhar, de você sentir, de ver alguém te falando, trazendo um diagnóstico, e você tomar posse de uma identidade e tomar posse de uma herança, porque Deus fez uma obra na cruz do Calvário inabalável, para a eternidade, para sempre. Ali está escrito que nós fomos sarados, não seremos. Eu fui sarado. Se eu fui sarado, eu tenho o quê? Tá, então eu não sou doente. Eu estou falando só coisas simples. Mas essas reflexões são importantes, porque nós estamos refletindo com base na palavra. Quando o apóstolo Paulo diz que a gente faz um combate de fé, é porque nós fazemos. Você pode saber, você acorda para ter um combate de fé. Escreve aí no teu caderno, já que você gosta de anotar. Presta atenção em coisas que eu quero te falar. Combate de fé é um combate de pensamentos. É o pensamento natural, com tudo que acontece de maneira natural, desafiando a verdade, que é o pensamento de Deus, obviamente.
Esse é o bom combate da fé, disse o apóstolo Paulo, do qual nós temos que aprender a caminhar. Eu já disse isso inúmeras vezes, volto a repetir, que a igreja do fim dos tempos, ela aprende a fazer um combate de fé, senão ela não chega lá. Para que eu e você possamos completar uma jornada e uma carreira que Ele tem para nós, nós vamos enfrentar um combate de fé até o final. E tem que aprender a fazer o combate. E é o que é incrível, que eu não posso fazer por você, nem você por mim. A gente se encoraja. Mas é pessoal naquilo que o inferno ataca. Tá certo? Então nós temos que aprender. Mas a palavra é bem clara em dizer que nós fomos sarados e eu não serei. Diga amém isso aí. Muito legal. Então a gente pode passar aí para Atos capítulo 10, 38, onde o apóstolo Pedro dá a declaração. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, um Espírito Santo e poder, aleluia, o qual andou por toda parte fazendo bem, e ele curava, veja que interessante como é que é colocado pelo apóstolo Pedro, e ele curava a todos os oprimidos do diabo, que significa que as pessoas são oprimidas pelo diabo através das enfermidades. Olha só, é só ler. Por que esse detalhezinho? Porque esse detalhe é importante. Curando a todos os oprimidos do diabo, porque veja, é a vontade de Deus curar ou não? Por incrível que pareça, esse desafio ainda é grande, que o inferno tenta convencer as pessoas que pode ser que sim, pode ser que não. É a vontade de Deus curar ou não é? Se não fosse a vontade de Deus curar, Jesus não andava curando os enfermos, porque ele era a expressão exata de Deus. Ele veio fazer um ministério do qual Deus chamou para que ele fizesse. Então, se não fosse a vontade de Deus curar, ele teria que tirar um dos nomes compostos de Jesus, que é Jeová Rafá. Bom, eu sei, a gente já está só quebrando o inferno. Bum, bum. É um combate de pensamento, você tem que se renovar com a verdade. Se fortalecer. Ontem eu estava dando aula aqui, eu estava falando, é um fortalecimento diário. Fortalecimento com a verdade, mantê-la firme, mantê-la no governo do meu pensamento, mantê-la na integridade, não abrindo mão dela. O que Deus diz, o que Deus faz é o que está valendo. A sua palavra é o poder dele. Por isso Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder, o Evangelho é o Evangelho libertador da obra da cruz. Não me envergonho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não é para todo mundo, obviamente. Se o meu coração não abraçar, crendo na verdade, eu não posso ver a manifestação de Deus. Essa é a parte que nós cooperamos e damos a Ele, é a nossa crença. Quanto mais você medita nisso, e você se fortalece, mais você se vê com saúde. Isso é um detalhe para você anotar aí. Se você se fortalece com a verdade, você se vê no seu espírito com saúde. Então a enfermidade não tem espaço. Mas quanto mais eu olho para a enfermidade, em tudo que ela fala, em tudo que acontece comigo e que eu sinto, ela vai falar mais alto e eu vou me ver como se fosse um doente. Veja, gente, é um paradoxo doido do ponto de vista natural. Eu posso estar sendo atacado por uma enfermidade, mas eu tenho saúde. Do ponto de vista do céu, eu tenho. Pastor, mas você está verde. Eu posso estar verde agora, fico amarelo depois. Você vai ver o que vai virar o meu corpo. O meu corpo vai virar aquilo que eu tenho saúde. É assim que é o combate de fé. Esse é o verdadeiro combate de fé. Para poder vencer. Então, eu recentemente li com vocês, eu acho que foi domingo, isso aqui também me inspirou. Eu quero ler o livro de Tiago contigo, os versículos do capítulo 5, 14 e 15, porque tem 7 coisas aqui que eu quero conversar com você, os 7 fatos sobre a ordem de orar pelos enfermos. É uma ordem, sabia? Então nós vamos praticar isso nessa noite. Vamos começar lá, dando uma lida então em Tiago, capítulo 5, verso 14,
E eu coloquei ali uma numeração para você ver os 7 fatos. Então está escrito aí assim, ó, entre vocês, tem alguém que está doente? É a pergunta. E aí então, o Espírito Santo, através do apóstolo Tiago, diz assim, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo. Eu estou colocando uma numeração ali, ó. Nós vimos lá, vocês, doente, manda chamar, ungir com óleo, em o nome do Senhor. E no verso 15, e a oração feita com fé, a oração da fé, está escrito aí, número 5, curará o doente, número 6, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. 7. 7 é o número perfeito, hein? Demais. Muito legal. Então vamos embora falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o que a palavra fala sobre vocês? É interessante, né? Tiago, ele está se referindo à igreja do Senhor. Ele não está dando aí, tem alguém doente em relação ao mundo? Porque o mundo está doente. Esses são detalhes legais, né? Por que Deus pede para falar, tem alguém doente? Será que Deus ele não sabe? Ó, para pensar, eu gosto do ridículo do pensamento alinhado com a palavra. Será que ele não sabe quem está doente? O mundo está doente, não tem nada a ver com o mundo, porque ele está falando para a igreja, é o teu caso, hein? Quantos aqui tem certeza que são novas criaturas? Por favor, levante a mão. Muito legal. Então está falando comigo e contigo. Tem alguém doente? É Deus. Ele está falando. Então ele está falando em relação à igreja. É uma mensagem, gente, é uma passagem exclusiva para a igreja. Não é que Deus não queira curar as pessoas, que eu vou te falar. Se alguém entrar aqui não é nova criatura e crer na cura, será curado, cara. Não é essa a questão, só estou te falando. A questão da igreja, isso é bem interessante, né? Os filhos. Toda vez que você entender igreja, entenda que você é filho de quem? Filho do meu pai. O autor da vida e o autor da saúde. Fala aí. Então, é uma carta escrita à igreja, ao corpo de Cristo. Portanto, ela é específica para o povo de Deus. Nós sabemos disso. É bom colocar esses detalhes para a gente entender e dar uma localizada. Não era uma abertura, ó, quem quiser vem à frente e tal. Não, ele está olhando para a igreja, o corpo de Cristo. Deus está olhando os seus filhos e pede, quem é que está doente? Muito legal. O segundo é esse, doente. É a palavra no original doença, gente, faz uma referência às fraquezas e enfermidades físicas. Tá bom? Obviamente hoje tem muita gente doente da alma, na sua psique. E até a psique faz até adoecer o corpo, a gente sabe disso, né? Mas está falando no conteúdo de doenças físicas. Não são doenças da alma, nessa palavra específica. Na visão de Deus, gente, isso é que é importante. Fica com a visão de Deus, vai. Na visão de Deus, as doenças não fazem mais parte da herança de seus filhos. Porque um sacrifício foi feito e pago, cara. Por que a gente tem dificuldade de acreditar que a gente foi sarado e a gente tem facilidade em acreditar que nós somos novas criaturas? Eu vou te dizer por quê. Porque quando você vê um diagnóstico, você vê o teu corpo doendo, uma opção de coisa, isso fala bem alto. E quase que te dá um selo assim, você é doente. Se você for disser para as pessoas que você não é um doente, vão dizer que você é maluco. O pastor dessa igreja é mais maluco ainda. Se você for falar isso para o médico, que não, você tem saúde e tal, beleza? Vai te olhar assim e falar, ó, mais um doente da mente.
É o preço que cada vez mais nós vamos pagar por andar nesse mundo incrédulo. Esse mundo, as trevas são densas, são maiores e vão continuar piorando para empurrar a verdade para fora do mundo. Vou continuar crendo até o final? E Jesus perguntou assim quando ele estivesse para voltar, está lá em Lucas 18, né? Quando ele está para voltar, ele pergunta assim, aí, vou achar fé quando eu voltar? Acharei fé sobre a face da terra quando eu voltar? Vai achar em você, no nome de Jesus. A gente não ficar perdido e se entregar a esse mundo em desabalar da carreira, indo para o inferno e perdido em todas as áreas. É muito importante você entender isso aqui. É uma herança. Herança pertence a filhos. Ok? Satanás não pode te roubar, nem te chegar e tocar e meter a mão. São posicionamentos que a gente tem que chegar logo direto, dando logo um chute na cara do inferno. Não pode ficar devagar, porque se a gente se acomoda, as coisas vêm. Eu sou filho, eu pertenço ao reino, eu sou corpo de Cristo. Eu costumo pensar assim, imagina, sou corpo de Cristo, quebrado, todo dilacerado, sendo lixo das trevas? Não, não é verdade. São posicionamentos de fé, gente, não tem que usar a cabeça, é coração crendo. Mas que eu tenho herança, eu tenho. Herança de saúde. Ela é sua. Hoje, amanhã e depois. Essa é uma área que a gente pode ministrar o ano inteiro. Tem várias áreas para a gente acertar gavetas. Fundamento de fé, dentro dessa área, é o que está escrito na palavra. E muitas vezes a gente quer um resultado no dia seguinte. E às vezes não vem, às vezes é na hora. Alguém já teve uma experiência de ser curado na hora? Eu já tive. Pouca gente, hein? Mas também, de repente, você tem uma experiência de ser curado ao longo de um tempo, não foi? Geralmente é assim também. Então, na visão de Deus, eu vou repetir isso, hein, porque essa frase é boa. Na visão de Deus, as doenças não fazem parte da herança de seus filhos. Essa é a visão de Deus. Então tem o selo dele, tem a vontade dele nisso aí. Diga aleluia. O seu corpo é saudável pela redenção de Jesus na cruz do Calvário. Veja, é o direito do seu povo, o corpo de Cristo, viver com saúde. É direito. É direito nosso, então a gente toma posse. Então a gente viu lá, falando sobre a igreja, vamos falando sobre o doente, agora tem uma terceira coisa que está escrito lá, manda chamar o SAMU, não, os presbíteros. Manda chamar, deixa eu te dizer só uma coisa aqui, gente, só para você entender, eu sou médico, não tenho nada contra a medicina, pelo contrário, a medicina está deixando muita gente viva. Mas nós temos uma herança melhor ainda. Uma herança de que saúde é nossa. Quanto mais você medita e faz esse bom combate, você vê isso acontecer, né? Até porque também existem enfermidades e doenças que o cara vem com diagnóstico para te falar, ó, você vai morrer em 1 mês, 2, não tem como você passar de 1 ano, é assim mesmo. É a enfermidade que vai dar esse selo e vai assinar o nosso atestado. Eu só estou te falando, não fica chateado comigo não. Isso é uma verdade. A gente não pode julgar as pessoas de forma alguma, mas jamais Deus mudará quem Ele é. Eu estava conversando com um pastor ali em cima, a gente estava falando sobre isso. Dá nó no nosso neurônio, eu também não sei, mas o que eu sei está escrito assim, que Deus nos saciaria com longevidade. Mas pastor, tem muito crente morrendo de doença, até pastor. Não me pergunta. Tem várias implicações aí. Várias implicações. Isso não é só uma coisa de questão só da doença e dizer eu acredito. Isso é uma questão também de saber como eu vivo. Como é que está o meu coração. O que eu tenho guardado em motivações e coisas que de repente são estranhas dentro de mim, que não fazem linha com a palavra, mas são brechas para que o inferno me quebre.
Eu já tive a minha experiência. Então não é uma coisa simplesmente isolada que as pessoas tomam posse pelo simples fato de tomar. Então por isso que eu estou te falando, dá para a gente ministrar o ano inteiro sobre esse assunto. É bom demais. Só para a gente olhar em cada ângulo desse. O simples fato de alguém dizer, eu acredito na cura e não ser curado, não significa que ela realmente está acreditando, porque dizer é uma coisa, se posicionar é outra. Quem está me olhando assim? Porque a questão de fé é um posicionamento, gente, não é a questão de dizer. É um pedaço, né? Mas é um posicionamento. Então, legal, manda chamar. E aqui é uma ação de ordem, gente, que implica numa obediência da nossa parte. Porque não é uma opção, olha, quem quiser, chega aí, a gente, não, é uma ordem. Manda chamar. Os presbíteros. Implica numa obediência da nossa parte, né? Bem interessante. Cumprir o mandamento do Senhor, que tem como vontade que o seu povo viva com saúde, obviamente. É mais interesse de Deus que a gente ande com saúde do que a gente mesmo. Posso imaginar. Muito legal. Número 4. Dentro daqueles 2 versículos está escrito lá, unjam com óleo. E é bem interessante isso, e eu quero te explicar algo aqui, simples, mas é um toque bom. A unção com óleo era uma prática, obviamente, desde o Velho Testamento. E na maioria das vezes, como um ato de dedicação ou separação. O que queria dizer era o seguinte, Deus, quando pediu que ungisse, é só para dizer, é meu. Nossa, já está começando a ficar alegre, hein? Bacana isso, né? É meu. É um ato de dedicação. Em Êxodo capítulo 40, você pode abrir lá rapidinho? Êxodo capítulo 40 é uma das partes, né, falando sobre as dedicações, a unção do tabernáculo, verso 9. Tomarás o óleo da unção, ungirá o tabernáculo e tudo que nele está. Presta atenção. Naquela época o tabernáculo era uma coisa física, né? Era um lugar estabelecido. O tabernáculo hoje de Deus chama-se você, o seu corpo. É demais já. Nós somos o tabernáculo vivo de Deus. Então consagrará. A palavra consagrar significa separar. Só isso. Não significa, o cara é consagrado porque ele é especial. Não, ele não é especial, ele é separado. Tá bom? A palavra santo significa isso, separado. Então, consagrará os utensílios e ele será santíssimo, pertence a Deus. Não fica nada de fora. Eu ia te falar, a obra na cruz do Calvário te comprou por completo. Não ficou nada de fora. Não vem com esse papo de dizer que Jesus comprou meu espírito, a minha alma, mas meu corpo eu não sei. Ele te comprou tudo. Essa unha do teu pé foi comprada. Esse dedo mindinho também. Tudo foi comprado pelo sangue de Jesus. Tudo. Agora pertence às trevas. Não, foi comprado. Deus não faz nada ilegal. Ele faz na legalidade. Ele sabia que precisava ser o sacrifício perfeito para tomar de volta e possuir por natureza a humanidade. Então o filho dele foi para o sacrifício. É tudo legal. Essas coisas legalizadas de Deus tem que enfiar na cara do inferno. Essa doença não tem legalidade no meu corpo. Porque esse corpo foi comprado pelo sangue de Jesus. Mas a gente vive num mundo onde tudo é natural. A naturalidade desse mundo, gente, só é a prova de que é um mundo sem Deus. A naturalidade das famílias se quebrarem, das divisões,
dos homicídios cada vez mais comum, do roubo. Essa é a naturalidade de um mundo sem aliança, aliança com as trevas. A nossa aliança é com Deus, o autor da vida, e comprou a cada um de nós pelo sangue do Cordeiro. Então eu estou desinserido desse contexto. Jesus falou assim, ó, Pai, olha só, eu não sou do mundo, nem eles. Eu não sou cidadão desse mundo, eu sou cidadão do céu. Estou aqui temporariamente em missão, mas minha casa não é aqui. Meu corpo não é lixo das trevas. Meu corpo é ungido, separado para o Senhor. É por isso que tem algumas coisas que são importantes serem faladas e as pessoas não percebem. Mas em Coríntios, o apóstolo Paulo dá grande iluminação no conteúdo do corpo, ser santo e separado para Deus e não ser entregue à sexualidade de coisas que não são permitidas pela palavra. Porque nós vamos nos entregar aos demônios. E esse é o número 1 do ataque das trevas e portas abertas para demônios, são as sexualidades que não são permitidas para a palavra. O sexo é bom, maravilha, só no casamento. Adultério, fornicação, homossexualismo, sexo com animais, dão portas para os demônios tomarem conta. E abre tudo quanto é porta de doença. E destrói várias áreas. Não são só essa do corpo, não. Então, gente, está na palavra. Não adianta me olhar. Se a gente anda de acordo como tem que andar, gente, debaixo da legalidade da verdade, não vem chegar para cima de mim que o meu corpo não é isso aí. O nosso corpo, ele é consagrado, ele é separado, ele é templo, você é templo do Espírito Santo. Para pensar. Deus mora em mim e em você, carregamos ele. Verso número 10, você ainda está lá? Ungirás também o altar do holocausto, consagrará o altar, ungirá a bacia, o sangue, porque existiam 3 lugares, o átrio, o santo lugar, o santíssimo. E aí você vai pegar os sacerdotes também, verso 12. Vai chegar Arão e os seus filhos à porta da tenda da congregação, vai lavar com água, e você vai consagrar eles para o ofício como sacerdote, no verso 13. No verso 14, a seus filhos tu os conservarás a fim de que aproxime e se vestirás com as túnicas santas. No 15, você então ungirá o pai deles, para que também possa exercer plenamente o ministério do serviço sacerdotal. E se fará para que a unção deles lhes confira um sacerdócio para sempre, geração após geração. Não fica nada de fora, aqueles que servem a Deus, são separados. Então, o ato de ungir, gente, veja, automaticamente consagrava o objeto ou a pessoa para Deus. Por isso que a gente tem que entender, pastor, como é que é? A gente ora pelos enfermos sempre assim, ungindo com óleo ou não? Depende, vamos ver que é a inspiração de Deus. E eu quero te mostrar algo que para mim foi novo. E eu vou te falar, não, vamos chegar lá já já. É sempre uma inspiração de Deus, sabia? A gente não pode ser automático. Então, automaticamente consagrava. Veja que interessante agora. Se no Velho Testamento era tudo consagrado, olha no Novo Testamento falando sobre esse aspecto. Nós somos também, como igreja, o povo separado para Deus. Tanto é verdade que o apóstolo Pedro, ele usa essa maneira de declarar isso, obviamente super inspirado pelo Velho Testamento. Então a gente vê lá, que ele diz lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, porém vocês são geração eleita, não é raça de víboras não, vocês são sacerdócio real, nação separada, povo de propriedade, o quê?
Muito interessante. Cujo propósito é proclamar as grandezas daqueles que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. De onde é que Pedro tira isso? Ele tira exatamente de Êxodo, no capítulo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, Alinho, e guardar a minha aliança, então você será a minha propriedade peculiar, particular, dentre os povos, porque toda a terra é minha. Que declaração é essa, gente? No verso número 6, vocês serão reino de sacerdotes, olha, nação santa. São estas as palavras que você vai falar para os filhos de Israel. Então, o ato de ungir com óleo é uma oficialização daquilo ou daqueles que pertencem a Deus, são separados. Guarda isso, não esquece. Aí eu pergunto assim, bom, se é um ato de oficializar aquilo que pertence a Deus, está correto eu ungir com óleo qualquer pessoa? Uma boa pergunta, né? Porque às vezes a gente bota mais fé no óleo do que em qualquer outra coisa. Pastor Leandro, esse óleo é de Israel? Não, esse é de Nova Iguaçu. Ah, então me dá o de Israel. Não, esse é da minha cozinha que eu não tinha outro. Pronto, aí o homem gosta desse negócio, sabia? Ele gosta de alguma coisa que seja assim, não, esse aqui é o suprassumo do óleo de Israel. O negócio que, olha, não tem nada igual. Dizem até que fluiu o óleo da cruz de Jesus, pegaram o óleo e estão vendendo aí. Pronto, aí o pessoal compra à vontade. As 7 águas mais poderosas do mundo. Eu também fiquei fazendo essa pergunta. Porque, olha só, gente, tem uma coisa que é maravilhosa. Deixa a Bíblia explicar a própria Bíblia. Essa é a chave. A palavra, ela vai te mostrar tudo. Então, legal. Nós estamos vendo alguém, no Tiago, dizendo, unge com óleo. Aí você vai pegar as referências sobre unção com óleo, que estão lá no passado. Geralmente, as primeiras referências te falam tudo. Tudo. As referências sobre dízimos e ofertas estão lá em Gênesis. E tantas outras coisas. Você tem que ir lá nas primeiras e você vê todo o conteúdo. Então Deus unge com óleo porque pertence a Ele. Há uma referência interessante no Salmo 105, verso 15, falando sobre os meus ungidos. Olha que interessante. E sempre nesse conteúdo, ungidos, mas são meus. Pertence. Eu pertenço a Deus. Você tem que incluir o teu corpo, cara. Teu corpo pertence a Deus. Não é lata de lixo, escreve aí, não é lata de lixo. Teu corpo pertence a Deus. Vou repetir, teu corpo pertence a Deus. Por isso, ainda há pouco eu disse que a gente não pode entregar os nossos membros para qualquer ato sexual. Muito interessante. Em 1 Crônicas 16, 22, fala lá sobre o ungido do Senhor. Os reis, ouça isso, escolhidos por Deus também foram ungidos para exercerem o cargo ou ofício real. Saul, Davi e outros. Agora veja, é dessa prática de ungir com óleo os que são consagrados ao serviço de Deus, que deriva o título do hebraico de Messias. O seu equivalente no grego é Cristo, ungido de Deus. Porque é dele. Então Cristo é um ungido profeta, sacerdote e rei, separado e consagrado. Agora você imagina, se ele é o primeiro a se tornar uma nova criação, os outros não seriam dessa mesma linhagem? É uma boa pergunta que eu faço. Por que a gente ficaria fora dessa linhagem de sermos ungidos? Você sabia que você é um sacerdote no nome de Deus? Era bom saber.
És ministro do Deus Altíssimo. Você é um ungido, cara. Nós somos da mesma casa, da família. Interessante. Veja só, a igreja foi ungida por Deus com o selo do Espírito Santo. Quer ver esses dois versos? Nós temos aí 2 Coríntios 1, 21, diz lá: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Olha o próximo verso: que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Se você tem o Espírito Santo, é porque você pertence a Deus, você é ungido. O Espírito Santo está em você porque você pertence a Deus, é a natureza dele. Gente, quanto mais você medita nisso, mais você fica animado para entender o quanto você é guardado, é protegido, você é exclusivo. Pastor, nós somos melhores que os outros? Claro que não. Porque essa mesma mensagem é para todos, mas nem todos receberão. Mas você recebeu. Você creu na obra da cruz. Então você se torna a exclusividade dele. Propriedade exclusiva. Então a conclusão que eu quero te falar é essa aqui, que o ato de ungir com óleo é uma declaração que a pessoa pertence a Deus. A pessoa pertence a Deus. E continuando, e como propriedade de Deus, a pessoa tem o direito de andar com saúde. Esse é o fundamento da obra da cruz. É o fundamento da palavra. Agora, o que eu faço com tudo isso? É o meu posicionamento de fé, em acreditar e fazer o bom combate. Se às vezes eu me entrego ainda a pensar se é a vontade de Deus ou não me curar, eu estou lascado. Porque isso não tem como você tirar e extrair desse livro. É a vontade de Deus que eu ande com saúde. Porque Ele fez essa obra na cruz do Calvário. E não é novo, que no Velho Testamento Deus também curava. Ele continua sendo o que Ele é, não tem como. Porque um homem é um ser de necessidades. 1 Coríntios 6, 19. Eu amo essa passagem. Você pode ir lá comigo? Eu quero ler contigo. O verso 20 também é bom demais. 1 Coríntios 6, 19. Diz assim: acaso não sabeis, Elinho, que o teu corpo é santuário do Espírito Santo, que está em você, o qual você tem da parte de Deus e que você não é de você, tá bom? Ele está falando do quê? Ele estava falando do meu corpo. E olha o que está no verso 20. Porque sabe que você não é de você, Elinho? Porque você foi comprado por preço. O preço do sangue. Então agora, você glorifica a Deus no teu corpo. Aleluia. E no teu espírito, os quais são de Deus. Eu uso demais como confissão esses versículos para mim. É bom quando você pega a verdade, você levanta dentro de você, você refrigera a tua mente, você põe ela para governar a tua maneira de pensar, rapidinho você resiste. É um confronto de força, de pensamento. Em Marcos capítulo 7, quando aquela mulher que tinha uma filha endemoniada chega para Jesus e adora Ele pedindo ajuda, Jesus ele dá uma... não é bom liberar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Beleza, hein? Só que ela dá uma resposta que Jesus falou: pode ir que o demônio já foi. Qual é a resposta que ela dá? É uma resposta de crença, cara. Porque ela diz assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. O que significa, gente, que é pão dos filhos andar com saúde. Filhos, propriedades, nós somos. É o pão dos filhos. Agora eu quero te mostrar algo interessante.
Vá comigo a Marcos capítulo 6, no verso número 13. Em Marcos capítulo 6, 13, é por isso que eu fui estudar sobre isso e acabei percebendo, não, peraí, eu já tinha lido uma passagem onde Jesus manda ungir com óleo. Legal, então nós vamos olhar. Em Marcos 6, 13, está escrito lá que Jesus libera e dá instrução aos 12 para saírem, pregar o evangelho do reino, curar enfermo, ressuscitar morto e aquele negócio todo. Interessante que é a única, escreve isso, que é legal, é a única referência a orar pelos enfermos ungindo com óleo. É a única. Aí eu falei, meu Deus, não tem outras referências falando sobre unção com óleo a não ser nessa. E obviamente, você sabe, né? O evangelho foi escrito por um, por outro, então são visões diferentes de, às vezes, de mesmas situações. Aí eu fui procurar a ligação dessa passagem, uma ligação nos outros evangelhos, e a gente encontra justamente lá em Mateus 10, 5 e 6. Mas vamos aqui ler primeiro Marcos 6, 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e no verso número 13, está escrito assim, e expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, o quê? Ungindo com óleo. Aí eu falei, peraí, vamos dar uma olhada? Vamos. Então vamos olhar a mesma situação pela visão de Mateus. E é bem interessante algo aqui. Olha o verso 5. Esses 12 enviou Jesus dando as seguintes instruções. Olha só, isso não está em Marcos. Qual é a instrução? Não tornem rumo aos gentios. Não vão para fora do meu povo. Era assim que Jesus estava dizendo. Diz assim, e nem entre cidade samaritana. É só com o meu povo. Bem interessante. E aí no verso número 6, está escrito assim, mas de preferência você procura as ovelhas perdidas da casa o povo de Deus. Então só para te lembrar, e Jesus ele não estava ungindo com óleo e orando pelos enfermos para qualquer pessoa. Ele estava só carimbando a unção com óleo que declarava que esse povo me pertence. Bacana. Deu para entender isso? Então isso é legal para a gente entender que nem sempre a gente vai orar por qualquer pessoa com unção com óleo. A gente ora. E nem sempre, gente, esse é um detalhe, a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo, nem sempre a gente ora com imposição de mãos. Porque a Bíblia também declara, se você impor as mãos sobre uma pessoa precipitadamente, você pode estar recebendo tudo dela. Vê como é que a gente tem que ter sensibilidade para reconhecer como é que a gente faz? Então, a gente está quase terminando. Número 5, lá fala que não é o óleo, mas aqui unjam com óleo e a oração, aleluia, a oração incrédula, aleluia, não, a oração feita em fé, em outras palavras, é preciso ter certeza da vontade de Deus em curar, gente. Você não pode ficar numa posição de que Deus, quem sabe, talvez, entretanto, ou de repente não é para mim, é para o pastor Wesley, mas não é para mim. Não pode, você está fora. Eu mesmo estou me desligando da maior substância para que Deus venha operar, que é a substância de eu acredito que é minha. A saúde é minha. Diga aleluia. Eu estou falando, cara, por incrível que pareça, as doenças só aumentam. O mundo está mais tecnológico, moderno, mas as doenças só aumentam. Até mesmo as mais basais, que já um tempo atrás não existiam, está tudo voltando. O índice de tuberculose só aumenta. Você está entendendo? Então não é uma questão de um mundo sanitariamente desenvolvido. É uma questão do mundo do espírito, do pecado, do povo e das pessoas afastadas de Deus. Dão brechas e oportunidades para as doenças. Nem todo caso é uma brecha. Muitas vezes nós temos que resistir. Mas a gente também tem que olhar para o nosso coração e dar uma olhada o que o Espírito Santo fala conosco. Isso é um segredão, hein?
Então é preciso ter certeza. Não é um ato mecânico de apenas ungir o enfermo. E outra coisa legal, é bom fazer essa química. Qual é a química? É da minha certeza, você também chegando com certeza. Aleluia. Aí dá uma química boa. Porque se a gente só depende da pessoa que acredita, nem sempre as coisas vão acontecer. Porque é preciso ter fé. É preciso acreditar e ter certeza. Diga aleluia. Com raras exceções, quando o mover do Espírito Santo está nos dons de curar, a pessoa é curada sem ter o menor envolvimento de fé dela. Mas depois ela tem dificuldade até de sustentar essa saúde dela, porque ela não está organizada no entendimento a respeito. O que Deus quer é que você tenha entendimento da tua herança e tome posse dela. Sabia disso? É isso aí que Ele quer. E 6, então a oração com fé vai curar o doente, não é isso? A palavra aqui no original é essa palavra isoso, significa curar, restaurar, libertar, transformar. É quando Deus chega, Ele faz tudo. Tanto é verdade que Ele até perdoa os pecados, que é um poder só. Diga aleluia. Então, por último, 7, você será perdoado. O poder de Deus jamais andará um para lá, outro para cá, é o mesmo. Sabia? No Salmo, pode ir lá no Salmo 103. Isso não é novo, no passado já existia. Verso número 1, Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só. Legal, né? Não fica nada de fora, ó. Você não pode esquecer dos benefícios, hein? É da herança. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades, ó. Então deixa eu te falar isso, ó. Perdão e cura andam de mãos dadas. Não tem como separar um do outro. É por isso que nesse versículo está escrito: se por um acaso ele tiver cometido pecado, foi no combo, foi na avalanche do Espírito Santo, liberando o poder não só para curar, mas liberando o poder para perdoar, cara. Não é demais isso, gente? Porque Deus é assim. Então, cada vez mais, se você gasta tempo e você medita sobre a tua herança, cara, mais certeza você tem do que te pertence. Diga aleluia. Aí não tem jeito. A doença tem que ir embora, porque ela não faz parte do teu corpo. Está escrito no Velho Testamento que Deus tiraria as enfermidades do vosso meio. De qualquer povo? Não, do povo dele. Porque a gente tem uma aliança. Continua tendo a mesma aliança de saúde. É legal, né? Porque Ele é o Deus da vida. É Ele que te alimenta com vida. É Ele que te rejuvenesce, sei lá. Ele é a fonte, cara. Você não tem que procurar uma tomada para ir em algum lugar. A fonte está dentro de você. Libera tudo na tua vida, até te proteger. E saúde também. Mas obviamente vivemos num mundo onde a atmosfera é essa. Vamos embora ficar de pé? E hoje nós vamos orar dessa forma. Você vai tomar posse do que você pertence. Se por um acaso você está aqui, ou alguém está nos assistindo, você está encontrando um diagnóstico, tem encontrado sintomas, e está chegando na forma de algo que é até ruim, você é filho do Deus Altíssimo. Põe a tua mão no teu coração. Você tem que ver isso, um exercício da tua fé, na crença a respeito de uma separação feita na cruz do Calvário, ao ponto de nós sermos novas criaturas e levar sobre Ele as nossas enfermidades e as nossas dores, porque você não será curado. Esse é um detalhe interessante. Ela se manifesta, mas você já foi. Nunca ponha a terminologia num conteúdo futuro de que eu verei,
Não, você já tem. Põe a tua mão no teu coração, repita comigo. Em o nome de Jesus, pela obra da cruz do Calvário, eu tomo posse do meu direito nessa noite. O meu Senhor comprou o direito de eu andar com saúde. Portanto, cada célula do meu corpo é cheia de vida e saúde. E o Espírito Santo vivifica o meu corpo mortal. Não há espaço para enfermidade no meu corpo. E eu tenho autoridade para declarar agora e ordenar: doença, sai agora, em nome de Jesus. É uma ordem, no nome de Jesus. Meu corpo é separado, ele foi ungido para andar com saúde. Hoje, amanhã, depois de amanhã, até eu completar a minha carreira sobre a face da terra, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É nesse nome, nome acima de todo nome. Igreja, a obra da cruz do Calvário não é brincadeirinha. Deus sofreu, verteu um sangue por nós. Está pensando que ele está brincando? O inferno perdeu, vai para o lago de enxofre, para que a gente pudesse tomar posse de quem nós somos. Não deixe o inferno roubar a tua identidade, rapaz. Você é um filho separado. Não somos melhores do que ninguém, mas o meu direito eu não abro mão. Você não pode abrir mão. Tenha certeza disso. Ouça mais uma vez, toma posse do teu direito. Eu sou um ser livre, não sobrou nada para as trevas. É super interessante, né? Lá no Velho Testamento, de vez em quando o faraó falava assim: não, pode ir, mas deixa as crianças. Não, pode ir, leva o gado, deixa só as mulheres, sei lá, e tal. Daqui a pouco Moisés já fica irado com aquele negócio: cara, não vai ficar nem uma unha aqui, nem a tua unha pertence às trevas. Não? Teu cabelo, tudo, aleluia. Vamos agradecer, levanta a sua mão. Pai, muito obrigado por essa herança da cruz do Calvário, por aqueles que nos assistem, tomaram posse também dessa declaração da fé com base na herança da cruz do Calvário. Nós só temos a te agradecer, Senhor, porque nós não estamos largados, não estamos aí ao sabor desse mundo, das tempestades, como se nós não tivéssemos filiação. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, novas criaturas, sacerdotes teus, Pai. Muito obrigado, tomamos posse nessa noite com